E estamos de volta para mais um Café com Política, que é a organização do Sindileges e do Sindijus, que juntas decidiram contribuir com os debates eleitorais, trazendo candidatos ao Senado e também candidatos à Câmara dos Deputados. E estamos aqui agora com Flávio Werneck, que é candidato a deputado federal pela União DF. Tudo bem, candidato? Tudo bom, Kissler? Como é que você está? Prazer estar aqui falando para o Sindileges, para o Sindijus, nessa situação de candidatura, né? Eu sou servidor público federal, sou policial federal, e a gente vem agora nesse pleito para representar todo o serviço público e com apoio, espero, do Sindijus e do Sindileges. Perfeito, esse aqui é um palco democrático mesmo para ouvir as propostas, apresentar também as demandas dos servidores públicos e juntos construir um projeto que venha contribuir para a sociedade brasileira como um todo. Candidato, o senhor é servidor público federal e traz em seu currículo uma rica bagagem técnica, voltados inclusive para a sociedade brasileira e segurança pública. Como esse conhecimento poderá auxiliar a trazer melhorias para o serviço público e também para a sociedade brasileira? Bom, a gente primeiro pode trazer essa bagagem da Polícia Federal, né? Transparência que está faltando muito, né? No nosso país. Nós temos agora sigilos de 100 anos, orçamentos secretos, que são todos dinheiro público, dinheiro nosso, né? Que todos deveriam ter com muita franqueza, com muita transparência, tudo em cima da mesa para que todos nós, brasileiros, pudéssemos fazer a avaliação de que aquele recurso estava sendo mal ou bem aplicado. Então, acho que o primeiro ponto é o combate à corrupção. Enquanto policial federal, a gente tem um conhecimento já técnico bem grande, bem vasto sobre isso. Segundo é sobre segurança pública, né? Eu sou criminólogo, né? Também sou mestrando, estou terminando, se Deus quiser, em janeiro, gente, estou terminando, apresentando a minha tese de mestrado em criminologia, né? E acredito que a gente pode também contribuir muito. A nossa segurança pública, lembrando, gente, Dom Pedro está com o coração no Brasil e deixou também a segurança pública. A nossa segurança pública é da época de Dom Pedro, só que nós estamos no século XXI, 2022. E o nosso Dom Pedro andava de carroça, né? Só que o bandido hoje está andando de Ferrari, de jet ski, de avião, né? Então a gente precisa modernizar a nossa segurança pública de forma muito rápida e urgente. Esquecer da burocracia e pautar na efetividade, que é o que tanto o brasileiro sonha, né? O brasileiro sonha em ver o criminoso, principalmente o grande criminoso, o colarinho branco, o grande corrupto, o chefe de organização criminosa preso. E a gente não vê isso. Quem que a gente vê preso? A gente vê preso só o pequeno traficante, o mula, né? Então a gente tem que reverter e adaptar a segurança pública a essa realidade. E terceiro ponto, eu acho que é a gente prestar um serviço público adequado à sociedade. Para isso a gente tem um grande e um vasto conhecimento. Nós estamos há 12 anos na luta por um serviço público de qualidade dentro do Congresso Nacional. Já fomos representantes dos policiais federais, tanto na presidência como na diretoria jurídica. Já fizemos parte do CONACAT. Eu sou hoje vice-presidente de uma central, da Central dos Sindicatos Brasileiros, da CSB. Então a gente tem um amplo trabalho de valorização e de defesa, tanto do serviço público quanto do trabalhador, né? Se vocês buscarem aí na internet, vocês vão ver aí que inclusive a gente se posicionou desde o início contra a reforma do trabalho por entender que não é uma reforma, e sim uma destruição de direito do trabalhador brasileiro. Perfeito. Candidato, uma das demandas das entidades de classe e dos servidores públicos diz respeito à falta de diálogo entre o governo e os servidores. As entidades de classe, o senhor como um representante de entidade de classe também, sentiram muita dificuldade de conversar com o governo para tentar chegar a um ponto comum, para conseguir direitos e reajustes para os servidores públicos. Caso eleito deputado federal, como o senhor pretende auxiliar as entidades nesse processo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a regulamentação da mesa de negociação, né? Não sei se todos se lembram, mas a gente conseguiu aprovar essa lei, uma lei que nasceu no Senado com a ajuda de todos os representantes do serviço público, que foi a regulamentação da mesa de negociação, que até hoje, gente, desde 88, nós não temos uma mesa. Então, o que acontece? Os servidores ficam 5, 6, 7, 10 anos sem sequer a recomposição da inflação e depois tem que brigar para conseguir sentar à mesa. Então a gente conseguiu essa regulamentação, infelizmente o governo vetou. Então a gente tem como compromisso a reapresentar esse projeto e brigar novamente pela aprovação desse projeto que regulamenta não só a mesa de negociação, mas também
a recomposição inflacionária para todo o serviço público. Perfeito. E uma outra demanda dos servidores, que eu acho que assustou os servidores públicos agora nesse mandato, está enterrada, mas a gente não sabe como é que vai voltar no próximo mandato, é a questão da PEC 32, que trata da reforma administrativa. Qual a sua visão sobre a pauta e como pretende atuar sobre isso? Bom, Kissila, a PEC 32, ela não está enterrada, né? Nós estamos ainda com um finalzinho aí, vamos ter depois da eleição ainda, da eleição até dezembro. O atual ministro da Economia já ameaçou colocar em votação novamente a PEC 32. A PEC 32, gente, é o fim dos serviços públicos. Ela acaba com o serviço público. E vou te falar só 3 pontos que são muito nocivos. Ele pode, por exemplo, remover um servidor público do órgão A, por exemplo, Polícia Federal, para o órgão B, me colocar numa agência reguladora. Por exemplo, se eu estiver investigando um parente de algum poderoso, que nem acontece, né, gente? Então, eles podem falar que eu estou ocioso dentro daquele órgão e me transferir para outro órgão. Podem tirar um policial federal e colocar ele na Anvisa, por exemplo. A PEC dá essa autorização. A PEC dá autorização para acabar com a estabilidade. Como é que você, numa carreira típica de Estado, investigando ou trabalhando, por exemplo, na parte de fazendária, né, que é uma parte também fiscal extremamente importante, você não vai ter estabilidade e vai conseguir impor o Estado, a força do Estado perante uma pessoa que está cometendo uma irregularidade fiscal ou cometendo um crime. Você não vai conseguir, porque em 1 ano você pode ser demitido. Você perde a possibilidade de investigar pessoas que realmente merecem ser investigadas. É o fim do combate à corrupção. A PEC 32 é isso. Para além disso, a PEC 32 pode reduzir o seu salário em 25%. Tem autorização para isso. Então ela é extremamente nefasta, ela é muito ruim. Ninguém está falando que é contra a modernização do serviço público. Como a gente falou, a gente está no século XXI, a gente precisa. Temos aí toda a parte digital, novas profissões surgindo e a gente tem que adequar isso à nossa legislação. O que não quer dizer que a gente não tem que ter uma saúde forte para atender a maioria da população que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. O que não quer dizer que a gente tem que ter uma segurança pública robusta. O que não quer dizer que a gente tem que ter um grupo de agências reguladoras independente e que possa fiscalizar, assim como a Receita Federal, e que a gente tenha que ter um judiciário independente, cada vez mais independente, para poder fazer os julgamentos que ele bem entende, que tenha que ter um legislativo com pessoas capacitadas para dar o suporte aos parlamentares, que muitas das vezes os parlamentares são eleitos e não sabem nem como funciona um regimento interno de uma casa. Então a gente precisa disso tudo fortalecido e não enfraquecido ou destruído, como é o caso da PEC 32. Então, um combate à PEC 32 é compromisso nosso. Aliás, a gente já faz de fora para dentro. Agora a gente quer fazer de dentro para fora. Sabe aquela bomba, aquela granada que Paulo Guedes queria colocar no nosso bolso? Pois é, vamos fazer o seguinte, eu vou lá dentro e vou colocar essa granada no bolso dele de volta. Essa é a proposta. Excelente, candidato. Eu acho que os servidores públicos precisam disso, né? Desse amparo e desse sentimento de conforto, né? Candidato, outra pauta que está presente aqui entre os seus temas defendidos, entre as suas bandeiras de luta, diz respeito à segurança pública. Quais serão os principais projetos voltados para essa área? Bom, quando a gente fala de segurança pública, Kissila, a gente tem que começar com a prevenção. Então, acho que a principal bandeira é a escola em tempo integral. A escola em tempo integral, ela é muito importante, principalmente para o que a gente chama de áreas de zona vermelha, que são aquelas áreas onde existe mais quantidade de crimes cometidos. Se você tira, e é estatístico, tá? Você tem crianças e adolescentes de 14 a 21 anos de áreas periféricas, negros e pardos homens são os que mais cometem crime e os que mais morrem, são assassinados. O que a gente precisa oferecer para eles? Uma escola em tempo integral. Por quê? Porque os pais normalmente trabalham às 8 horas, mas essas crianças, adolescentes ficam apenas 4 horas na aula. Se a gente pega e coloca num outro turno, nas outras 4 horas, esporte, cultura, lazer, profissionalização, você vai estar dando uma educação de melhor qualidade para esse pessoal e vai estar prevenindo crimes. Você vai estar juntando educação e segurança, que tem tudo a ver, gente. Educação e segurança teriam que andar juntos na prevenção. Paralelo a isso, a gente propõe sim
alteração imediata do Código de Processo Penal. Nosso Código de Processo Penal é arcaico, é burocrático, é fazer papel ao invés de investigar. A gente precisa investigar, resolver os crimes e não fazer papel e mentir nas estatísticas, tá, gente? Hoje nós resolvemos no máximo 8% dos crimes cometidos no Brasil. De cada 100 crimes cometidos, a gente só resolve 8. Então a gente tem que mudar o Código de Processo Penal, dar a autorização para o policial, depois que o crime é cometido, realmente investigar. Hoje nós temos polícia que investiga, polícia que não investiga. Nós temos, por exemplo, vários órgãos como Banco Central, COAF, Receita Federal, agências reguladoras, IBAMA, que poderiam estar investigando e apresentando o crime e quem cometeu o crime diretamente ao Ministério Público. Isso se chama ciclo completo e a gente não tem isso no Brasil, então a gente vai apresentar isso como solução, como efetividade, nada inventado, tudo trazido de onde funciona. Se a gente vai aqui do lado, tem países que funcionam com mais de 90% de eficiência, nós temos 8%. Então a gente precisa de parar de mentir para a população brasileira, que eu vejo muito discurso, há 30 anos o mesmo discurso. Precisamos de mais viatura e mais policial. Será que nós precisamos de mais viatura ou mais policial? Ou se nós precisamos de inteligência e tecnologia? E um procedimento que funcione de forma mais célere e mais eficiente para a população? Que atenda diretamente a população, que quando um crime é cometido, não tem que tirar todo mundo do local do crime e levar para dentro de um órgão público que chama delegacia de polícia. No mundo inteiro, o policial inicia a investigação no local do crime. Aqui no Brasil, não. A gente pega todo mundo e leva para um órgão público para fazer papel. Ninguém quer saber de papel, o pessoal quer saber como é que resolve o crime, quem cometeu o crime e como ele cometeu aquele crime. Então, no Código de Processo Penal, a gente faz propostas também. Na Lei de Execução Penal, a gente também pode fazer algumas adequações, porque hoje nós temos um problema seríssimo nos nossos presídios. E pior, além da gente nós termos a terceira maior população carcerária do mundo, nós ainda estamos colocando um pessoal, que é o que eu falei, que não é o pessoal que é o que movimenta o dinheiro do crime. Quem movimenta o dinheiro do crime, 90% das vezes não está preso. A gente prende o pequeno. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que prender quem realmente é o responsável econômico pelo cometimento dos crimes. Ou a gente muda isso, ou a gente vai continuar fazendo do pessoal de periferia criminoso e colocando dentro dos presídios. A gente precisa mudar a lei de execução penal nossa, dar uma função a ele, porque senão a gente vai ter, como aqui em Brasília, 40% de reincidência. O pessoal entra para a Papuda, 40% deles vão reincidir. Índice altíssimo. Então, para isso, a gente também tem que mudar, tem que adequar. Vou dar um exemplo para passar a palavra para você, que eu acho que eu já falei demais, né, Kissler? Mas só um exemplo. Você hoje tem um problema com lavanderias na Secretaria de Saúde. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde. Contratos de lavanderia são difíceis na Secretaria de Saúde e caros. Por que não você oferecer um trabalho para esse pessoal que está na Papuda, como esse, ou outros, né? E aí ele vai aprender um ofício, vai guardar um dinheirinho para quando ele sair, porque ninguém contrata, gente. E aí não, vamos acabar com a hipocrisia. Ninguém contrata ex-presidiário. Então ele vai ter um dinheirinho. Você pega um sistema S, dá um básico de economia para ele ali, um básico de como funciona o empreendedorismo, e ele poder abrir com aquele dinheirinho que ele ganhou trabalhando lá, ele abrir um negocinho para ele, nem que seja um negocinho pequeno, uma venda de churrasquinho, um conserto de celular, alguma coisa, porque hoje ele sai com a mão na frente e outra atrás, não tem dinheiro nem para o ônibus para voltar para casa. Sai da Papuda com dinheiro nem para ir para casa, para pegar o ônibus. Né? Ele passa ali na minha cidade, em São Sebastião, se bobear, ainda vai ter que pedir dinheiro emprestado para alguém para ir para casa. Então é um absurdo, né? A gente tem que mudar isso, porque senão a gente não consegue recuperar ninguém. Perfeito, excelente. Candidato, conta pra gente outras propostas voltadas para a sociedade e que diretamente atingem os servidores públicos. Bom, a gente, como falou aqui, a gente tem a reapresentação de algumas propostas que foram vetadas pelos presidentes, né, como a negociação coletiva, né, que é importantíssima para o serviço público, né, a database para a gente ter a recomposição inflacionária, mas eu acho que um dos projetos que é muito importante também e que também foi vetado é o projeto do tratamento de câncer em casa. Foi um projeto que foi aprovado, é um projeto que foi, salvo engano, do senador Regufe, que é aqui do Distrito Federal, né? Um projeto que fazia o tratamento do câncer, de alguns tipos de câncer, em casa. Você evita o transporte da pessoa, você evita todo aquele transtorno de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia no hospital,
com um gasto público maior e faz ele por intermédio de comprimidos. Alguns casos podem ser feitos com comprimidos, né? Infelizmente, por lobby de empresas, ele foi vetado pelo presidente da República. Então a gente tem um compromisso de reapresentação desse projeto também, que eu acho que é um projeto que afeta hoje o câncer, é o segundo maior índice de mortalidade no nosso Brasil, e eu acho que a gente tem que dar conforto para as pessoas. Se pode fazer o tratamento em casa sem incisão, sem agressão, com o menor tipo de agressividade, por que não fazê-lo? E por que vetar um projeto desse? Então é compromisso reapresentar esse projeto também. Perfeito. Candidato, agora você tem um espaço para apresentar o seu número e também para convidar os servidores a votarem. Bom, gente, todo mundo, acho que a grande maioria dos servidores já me conhece por conta da luta, mas quem não me conhece, eu sou Flávio Werneck, eu sou servidor público federal há 20 anos, né? Estou na luta com todos vocês há mais de 12 anos, né? Eu peço que vocês analisem as propostas, vejam os históricos das pessoas, vejam o risco que a gente corre, né? A gente tem uma dificuldade imensa de diálogo com o parlamento por falta de representação que realmente tenha compromisso com o serviço público, né? Nós muitas das vezes somos colocados como os inimigos do Brasil quando nós somos os verdadeiros obreiros, a gente é que trabalha, a gente é que dá o sangue pelo país, né? E então vamos analisar. Tem muita gente que é candidato, mas que não tem a mínima efetividade, não tem histórico e não vai ser eleito. Vai fazer voto para outra pessoa ser eleita. Então vamos olhar direitinho também a regra do jogo. A regra do jogo mudou. Então você tem que olhar para ver com pragmatismo se aquela pessoa tem condições de ser eleita ou se você está colocando uma pessoa que sequer ajudou em uma pauta ao serviço público. Então vem com a gente, meu nome é Flávio Werneck, é DF na veia, ó, é Werneck na veia e DF no coração, 4411. Vamos para cima, gente. Vamos junto. Faltam 18 dias, eu conto com vocês. Perfeito. Muitíssimo obrigada, candidato. Entrevistamos agora Flávio Werneck, que é candidato a deputado federal pela União DF. Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.